Muito bem-vindo a mais um estudo de toda a Palavra de Deus. Digo toda a Palavra porque esse é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Já terminamos o estudo dos livros históricos do Velho Testamento. Analisamos 12 livros históricos, começando pelo livro de Josué e terminando com o livro de Esther em nosso último encontro. Hoje iniciaremos o estudo dos livros do Velho Testamento classificados como os livros poéticos. Às vezes, para diferenciar dos livros da lei, dos profetas e dos livros históricos, os livros poéticos são chamados livros da sabedoria. Os 5 livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. Talvez você queira saber por que Deus incluiu 5 livros poéticos no cânon das Escrituras. Creio que a resposta é que a poesia é a linguagem do coração. E Deus se preocupa muito com os corações do seu povo. Quando estudarmos os 5 livros poéticos, descobriremos aplicações devocionais para nossas vidas. É por isso, bem por isso mesmo, que muitas pessoas dizem que esses são seus livros preferidos da Bíblia. Os livros poéticos enfocam uma grande verdade de que Deus se preocupa com o coração do homem. Ele nos deu 5 livros poéticos inspirados, porque a poesia é a linguagem do coração. Eles são a mensagem do coração de Deus para o coração do seu povo. O livro de Jó é para aqueles que estão sofrendo. O livro de Salmos para quando estão adorando. Para quando tiverem dúvidas, o de Eclesiastes. Para saber lidar com os cuidados do dia a dia, o livro de Provérbios. Finalmente, o livro de Cânticos dos Cânticos para quando estão apaixonados. Cada um dos 5 livros poéticos é dirigido ao coração do povo de Deus em diferentes circunstâncias. O livro de Jó possui uma mensagem dirigida ao povo de Deus quando estiver com o coração ferido. O povo de Deus sempre sofreu. Basta um conhecimento mínimo da história dos hebreus da igreja e da história secular para constatarmos isso. A história nos mostra que todos os povos já sofreram. Por isso os pregadores são instruídos a fazerem suas mensagens para os de alma ferida, porque em cada banco da igreja há alguém com o coração ferido. O livro de Salmos é dirigido aos corações adoradores no meio do povo de Deus. O livro de Provérbios é o livro mais prático da Bíblia. De acordo com as Escrituras, Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando você ler e entender o livro de Provérbios, vai admirar a sabedoria de Salomão. Salomão escreveu 1000 de todos os provérbios contidos nesse livro. Nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Alguns são de outros autores. Todos eles são dirigidos aos corações dentre o povo de Deus para mostrar como lidar nas situações do dia a dia, nas situações práticas da vida. Dizem que quando fazemos negócios ganhamos 2 coisas: dinheiro e experiência. No entanto, em algumas vezes que fazemos um negócio com alguém e só ganhamos a experiência, enquanto a outra pessoa fica com o dinheiro, não é? Bom, segundo o livro de Provérbios, Deus não quer que seu povo só ganhe experiência e que os outros ganhem o dinheiro todo. Por isso Deus nos deu esse belo livro, que também é poético, para nos guiar em uma sabedoria prática, que fará com que caminhemos sabendo o que fazer nas situações práticas que enfrentamos todo dia. O livro de Eclesiastes é o livro preferido das pessoas céticas. Esse livro é o grande sermão que Salomão fez no final de sua vida para a juventude de Israel. A palavra Eclesiastes significa o pregador. No livro de Eclesiastes você ouve o pregador discursar um importante sermão para os jovens. Basicamente o pregador está dizendo aos jovens: não façam o que eu fiz. A experiência não é o único professor. Ela é apenas o professor mais convincente. Vocês não têm que passar por tudo que eu passei, podem aprender com a minha experiência. Nesse sermão, Salomão conta sua experiência aos jovens de Israel. Ele conta como teve dúvidas e buscou o sentido e propósito da vida. No livro de Eclesiastes você tem, portanto, uma grande mensagem de Deus para os corações dentro do seu povo quando estão passando por dúvidas, porque Deus conhece as dúvidas do seu povo. Eclesiastes é um grande livro.
Por último, temos os Cânticos dos Cânticos de Salomão, um livro poético que soa como os sussurros de um casal em lua de mel. É como se fosse a conversa de um casal em lua de mel. Você pode se perguntar o que um livro como esse está fazendo na Bíblia. Bom, eu creio que o propósito desse livro é mostrar a santidade do sexo e como Deus abençoou, santificou e ungiu o prazer sexual no casamento. Isso mesmo, a relação física entre duas pessoas casadas é bela. O Cântico dos Cânticos de Salomão é o último livro poético. Os Cânticos de Salomão são uma mensagem de Deus dirigida aos corações apaixonados dentre o povo de Deus. Quando você lê esse livro, descobre o que Deus tinha em seu coração quando planejou o casamento e nos criou como homem e mulher. Lendo a Bíblia, descobrimos que Deus está muito interessado no coração do homem. E quando estudamos essa parte do Velho Testamento e fazemos essa descoberta, nos perguntamos, a qual parte de nosso corpo Deus está se dirigindo? Precisamente a qual parte da nossa anatomia Deus está se dirigindo quando se fala aos nossos corações? Por exemplo, o que Deus quis dizer quando fez essa exortação em Provérbios 4, versículo 23? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que Deus quis dizer quando nos ordenou que o amássemos de nosso coração ou buscássemos de todo o nosso coração? O que Deus quis dizer quando nos disse para crermos de todo o nosso coração? O que Jesus quis dizer quando alertou que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração? O que Jeremias quis dizer quando disse que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e que apenas Deus sonda o coração? O que Davi quis dizer quando pediu a Deus para sondá-lo e conhecer o seu coração, para que pudesse ser guiado no caminho eterno? O que Davi quis dizer quando pediu a Deus para criar nele um coração puro? As Escrituras falam sobre ter um coração puro e sobre cometer adultério no coração. Jesus disse que ele era humilde de coração e que nos mostraria como sermos humildes. Somos exortados nas Escrituras a sermos um só coração com nossos irmãos da fé e para tomarmos cuidados com a meditação do coração. Lemos na Bíblia que Deus nos promete dar um coração novo e nós vemos isso acontecer com as pessoas da Bíblia. As Escrituras nos contam que Deus vê o coração de um homem e não sua aparência física. Somos exortados a olharmos o coração das pessoas e a não termos a culpa do pecado contra o próximo. A palavra pessoa literalmente significa máscara e tem a ver com a aparência física. De acordo com a palavra de Deus, é pecado julgar as pessoas de acordo com seu exterior ou com as máscaras que elas usam. Isso tem a ver com o respeito ao próximo. Fomos alertados quanto ao pecado contra o próximo. Há muitos textos que nos exortam a usar o sistema de valores de Deus. Ficamos em sintonia com o sistema de valores de Deus quando não olhamos o exterior, mas o coração. Seria ridículo pensar que quando as Escrituras fazem referência ao coração do homem, está se referindo ao órgão vital do nosso corpo, que bombeia sangue. Antigamente os gregos achavam que o centro das emoções não era o coração, mas as entranhas ou os intestinos. O apóstolo Paulo, portanto, diria aos filipenses que os amava com todas as suas entranhas e não com todo o seu coração. Não seria muito romântico dizer para a pessoa que amamos, olha, amo você com todas as minhas entranhas. Mas Paulo também faz essa associação de amor com entranhas quando escreve para Filemon, que aparentemente era rico e tinha ajudado financeiramente a igreja. No versículo 7 da carta de Filemon, lemos em algumas traduções mais antigas, assim, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. O que será que Paulo quis dizer, hein? Acho que Paulo estava expressando o conceito grego daqueles dias, quando o centro das emoções estava nas entranhas ou nos intestinos. Creio que, sem perceber, ainda usamos esse conceito hoje. Em algumas traduções da Bíblia, lemos Jeremias 4, versículo 19, assim, entranhas minhas. Não dá para deixar de perguntar o que estava acontecendo com Jeremias. Em uma tradução mais contemporânea, lemos o mesmo versículo com essas palavras, meu coração, meu coração. Jeremias estava literalmente pensando no seu coração ou nas suas entranhas, hein? Creio que o apóstolo Paulo, em seus escritos, mostra precisamente a que Deus se refere quando fala ao coração do homem.
Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo nos dá um versículo que pode servir de grande consolo para um cristão que sofre de um câncer terminal. Recentemente visitei um amigo querido que estava passando pelos últimos estágios dessa doença maligna e compartilhei com ele esse versículo. Ele me disse que foi muito consolado com esse texto que diz assim: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo está dizendo que existe o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é feito da parte física, é a parte material e visível do nosso ser. Esse homem exterior é o nosso corpo. Segundo as Escrituras, o seu eu real habita nessa tenda. Um dia Deus vai desmontar essa tenda, mas você, o seu eu verdadeiro, irá para uma dimensão eterna. Isso significa que essa parte de você é a parte real. É a parte verdadeira e eterna, é o seu homem interior. O homem interior é a parte espiritual do nosso ser. O homem interior é invisível, intangível, espiritual, não é material. As Escrituras, portanto, nos dizem constantemente que a nossa parte realmente importante é o homem interior. O seu homem interior é muito mais importante do que o seu homem exterior. O homem exterior não é tão importante do que o homem interior porque é temporário. Você habita nessa tenda, no seu homem exterior, durante talvez 70 anos. Mas o seu eu real, o seu homem interior, é eterno. Deus sabe, nunca se esquece que seu homem interior é mais importante do que seu homem exterior. É por isso que frequentemente Deus permite, e às vezes até mesmo providencia, experiências que desgastam e cansam o homem exterior. Qual é a sua reação quando isso acontece? Será que você tem a sabedoria para perceber que apesar do seu homem exterior estar perecendo, Deus está fazendo crescer, amadurecer e preparando o seu homem interior para a eternidade? O que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o nosso homem interior. Quer dizer que quando as Escrituras afirmam que Deus nos criou à sua própria imagem e semelhança, não está se referindo aos nossos corpos? É isso mesmo. De acordo com as Escrituras, Deus é Espírito. No capítulo 4 de João, Jesus disse à mulher samaritana: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. As Escrituras se referem à mão de Deus e a Deus andando no jardim. Portanto, Deus possui mão e, nesse sentido, ele é igual a nós. Quando as Escrituras se referem a Deus fazendo alguma coisa como nós faríamos, os teólogos chamam de antropomorfismo. Precisamos entender que Deus não possui mão, ele é um espírito. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele pegou um pouco de barro da terra e o moldou na forma de um corpo humano. Soprou nesse barro o fôlego da vida, ou o espírito da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando Deus soprou o espírito de vida naquele monte de barro e o tornou alma vivente. Portanto, o homem interior, a parte espiritual do homem, é mais importante do que o homem exterior, a nossa parte temporal. Quando os seus valores estão de acordo com os valores de Deus, você valoriza o homem interior. Você pode se perguntar: o meu homem interior é constituído de uma única parte ou de várias? Muitos teólogos acreditam que o homem seja basicamente constituído de 3 partes. O homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Mas do que é feita a alma do homem? A alma do homem é essencialmente espiritual. Na verdade, o homem tem apenas 2 partes. Alguns teólogos acreditam que a segunda parte do homem, o homem interior, possa ser dividido em várias partes. Você pode dividir o homem interior em emoções, mente, vontade, personalidade e muitas outras partes. Personalidade, segundo aprendi, é a congênere de atributos associados cuja função integrada constitui-se a perfeita essência de qualquer coisa sobrenatural. Essa é uma definição muito complicada. A personalidade é a união de atributos que se associam e se integram de uma determinada maneira para produzir a sua personalidade específica. Mas afinal, o que isso significa?
A personalidade certamente não é material, não é visível. A personalidade é algo espiritual. Esse homem interior, portanto, pode ser dividido, talvez, em 10 partes, todas elas espirituais. De acordo com Paulo, o homem tem essencialmente 2 partes. Elas são o homem interior e o homem exterior. Esse homem interior é eterno. Esse homem interior é criado à imagem e semelhança de Deus e eterno. Devemos, portanto, concluir que Deus valoriza mais o homem interior. Eu falei tudo isso para contar porque Deus separou 5 livros da Bíblia dirigidos ao coração do homem, ao homem interior. Temos aqui outra visão das Escrituras a respeito do homem interior e do homem exterior. O homem interior é o seu eu real. O homem exterior é o veículo através do qual o seu homem interior, o seu eu, é manifestado. Por exemplo, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Em outras palavras, podemos dizer que o que vai no coração de um ser humano é aquilo que sai de sua boca. Sabemos o que há no homem interior pela maneira como o homem exterior se comporta. Você avalia como uma pessoa realmente é no seu coração ou no seu homem interior pela maneira que ela manifesta o seu homem exterior. É isso que a Bíblia afirma através das palavras de Davi, as quais devem ser nossa oração. Deus promove uma nova criação no meu homem interior, Davi orava. Eu não gosto do que está saindo do homem exterior. O Senhor não se agradará com o que está saindo do meu homem exterior e nem será glorificado com isso, a menos que o Senhor faça um milagre no meu homem interior. Creio que Davi quis dizer o mesmo que Jesus quando orou. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então te agradarás dos sacrifícios, das ofertas, dos holocaustos. As Escrituras declaram em vários trechos que os seguidores de Deus e os discípulos de Jesus são pessoas transformadas. De acordo com a Bíblia, os crentes são pessoas que passaram por uma transformação no homem interior. As Escrituras nos dizem que os discípulos de Jesus e o povo de Deus são pessoas em transformação. Os crentes estão sendo transformados constantemente, de acordo com a Bíblia. O povo de Deus e os discípulos de Jesus são pessoas que esperam ansiosos por aquela mudança completa, total e final. A Bíblia é muito realista e quase caçoa de nós sobre a tentativa de fazermos isso por nós mesmos. Na Bíblia, Deus afirma em Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, o seguinte: será que o etíope pode mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias ilustra Deus quase caçoando de nós, por tentarmos por nós mesmos, com todas as nossas forças, mudarmos o nosso interior. Segundo as Escrituras, essa mudança não é uma questão de força de vontade. O problema com força de vontade é que a nossa vontade geralmente não tem força nenhuma. É por isso que precisamos de um milagre em nosso homem interior. Quando a Bíblia fala dessa mudança necessária em nossa vida, não diz para tentarmos o máximo que pudermos até que aconteça uma metamorfose. As Escrituras nos dizem que para cumprirmos certos requisitos, então. E aí seremos transformados. Está escrito, transformem-se pela renovação da sua mente. Quando as Escrituras falam dessa transformação, afirmam que não conseguimos nos transformar com nossas próprias forças. Essa é a notícia ruim. Agora, notícias são boas. Deus pode mudar você. É isso mesmo. A Bíblia nunca mandou que nós mesmos fizéssemos essa transformação. Ela nos exorta a sermos transformados por Deus. Quando a Bíblia fala dessa transformação no homem interior, sempre diz para mudarmos de dentro para fora. Primeiro o homem interior é transformado. O efeito dessa transformação no homem interior será vista no homem exterior depois. Primeiro o homem interior vai ser transformado. Deus deseja imensamente que vivamos essa mudança em nosso interior, e Ele quer ver os resultados dessa mudança no homem interior manifesta através do homem exterior.
É por isso que Deus nos deu 5 lindos livros inspirados, escritos em forma de poema, a linguagem do coração. Quando você lê esses 5 livros poéticos, sente o dedo de Deus tocando seu coração, o homem interior, insistindo em uma mudança, insistindo em uma verdade, na essência do seu ser, para que você seja verdadeiro na sua fé e na sua experiência com Deus. Você descobrirá que os livros poéticos da Bíblia nos oferecem mais aplicações devocionais. Eu amo o livro de Jó. Como pastor, já usei o livro de Jó várias vezes para ajudar pessoas que estavam sofrendo. Aprendi a amar o livro de Jó. Esse livro tornou-se a mensagem de Deus para os corações feridos. Quando me reúno com pessoas com corações feridos, eu amo ler o livro de Jó. Eu vou terminando por aqui mais uma vez com um desafio. Você já teve o seu homem interior transformado? Seu coração já foi novamente refeito? Você está sendo transformado de dentro para fora? Se ainda não, Deus pode e quer fazer isso na sua vida. Fale com Ele hoje, ore ao Senhor. Orar é conversar com Deus, como Davi, o escritor dos Salmos. Peça a Deus para criar em você um coração puro para que você possa adorá-lo. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa.